Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Eu acho que eu já comentei isso com vocês em algum momento aqui, não tem jeito. Toda vez que eu pensar neste autor, eu vou me lembrar automaticamente de 100 Anos de Solidão. Mas esse livro aqui vem logo atrás. O Amor nos Tempos do Cólera foi um livro publicado em 1985, portanto quase 20 anos depois de 100 Anos de Solidão. E quem vier direto de 100 Anos de Solidão para essa leitura, pode ser que estranhe um pouco, porque aqui a gente não tem todo aquele realismo fantástico, né, do Gabriel Garcia Marques. O que você vai encontrar aqui é um livro com os pés no realismo mesmo. A história principal aqui deste livro vai dar conta ali de alguns personagens que foram baseados nos próprios pais do Gabriel Garcia Marques. Então o que nós vamos encontrar aqui, na verdade, é a história de um amor proibido que vai gerar ali um triângulo amoroso. E nós vamos acompanhar o desenlace dessa história por mais de 50 anos. Então, essa história de amor meio torto, já vou explicar o que eu quero dizer com isso, mas então, essa história de amor, entre aspas, vai começar ali no final, né, nas últimas décadas do século XIX e vai até as primeiras décadas do século XX. E aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas o amor nos tempos do cólera, como assim, começo do século XX? A grande pandemia de cólera chegou à América Latina em meados do século XIX. Aqui nesse livro, além de acompanhar, né, a história de amor dessas pessoas e tudo mais, você vai ter ali também diversos flashbacks, né, que vão dar conta ali dos pais desses personagens, talvez de seus avós. Então, vira e mexe, nós vamos acompanhar aqui algumas viagens no tempo, né? E a questão aqui do cólera é que ele vai permear a obra inteira. Inclusive ali na última cena que se passa já em 1930, né, por aí, você vai ter ali uma cena que tem muito a ver com um surto de cólera, né? Mas enfim, este é o pano de fundo da história. Em diversos momentos você vai ter aqui personagens discutindo cólera. Um dos personagens principais aqui deste livro é um médico. Num dado momento aqui deste livro, esse médico vai se lembrar do pai do Proust, né? Ele mesmo, autor do Em Busca do Tempo Perdido. O pai do Proust era um higienista e um médico muito renomado. Foi dele, inclusive, que partiram diversas medidas para controlar o cólera. Enfim, a gente pode entender também que depois da grande pandemia você ainda teve alguns surtos, né? Nós temos surtos de cólera até hoje, inclusive, não é mesmo? Ali na página 143, o narrador diz o seguinte, ó: a partir do momento em que se afixou o édito do cólera, no quartel da guarnição local, começou o disparo de um tiro de canhão a cada quarto de hora, de dia e de noite, de acordo com a superstição cívica de que a pólvora purificava o ambiente. O cólera se escarniçou muito mais contra a população negra, por ser a mais numerosa e pobre, mas na realidade não teve contemplação com cores nem linhagens. Parou de chofre como havia começado, e nunca se soube o número de vítimas. Não porque fosse impossível estabelecê-lo, e sim porque uma de nossas virtudes corriqueiras era o pudor das próprias desgraças. O narrador vai dizer aqui mais de uma vez também que esses corpos espalhados aí por essa cidade, que ficaria ali na região caribenha da Colômbia, né, enfim. Mas então, esses corpos de supostas vítimas do cólera muitas vezes apareciam com marcas de tiros. Então, no fim das contas, a própria população não sabia dizer se aquelas pessoas tinham morrido do cólera ou se elas tinham morrido por conta das zilhares de guerras, né, civis, inclusive, que aconteciam ali na Colômbia naquela época. É aí que começa uma outra confusão com o título do livro também, porque afinal de contas você não sabe se aquelas pessoas foram vítimas do cólera ou da cólera, né, da ira proveniente da guerra. Na página 283, quando um dos personagens observa esses corpos, ele vai dizer o seguinte, ó: pois deve ser uma modalidade muito especial do cólera, porque cada morto tem seu tiro de misericórdia na nuca. Então veja bem, o próprio autor levanta dúvidas, né, com relação a esses corpos e tudo mais ao longo do livro todinho. Na página 180 ele diz o seguinte, ó: num único dia viu passarem boiando 3 corpos humanos, inchados e verdes, com vários urubus em cima. Passaram primeiro os corpos de 2 homens, um deles sem cabeça. Em seguida de uma menina de poucos anos, cujos cabelos de medusa ficaram ondulando na esteira do navio. Nunca soube, porque nunca se sabia se eram vítimas do cólera ou da guerra. Só para vocês verem como ele vai repetir isso em diversos momentos diferentes aqui da história.
E isso ao longo de todos esses anos de que trata aqui a narrativa, mas enfim. Isto posto, este é um livro cujo título pode te enganar de diversas formas diferentes, tanto com relação ao cólera quanto com relação ao amor. Eu já disse a vocês que essa aqui é uma história que gira em torno de um triângulo amoroso. Mas será que essas pessoas realmente se amam? Observe o título mais uma vez. Este aqui não é nem de longe um livro sobre o amor romântico bonitinho. Como eu disse no comecinho desse vídeo, este é um livro que tem os pés mais para o realismo do que para o realismo fantástico. Portanto, os personagens aqui são extremamente humanos e a humanidade, como vocês sabem, né, é a lama. Portanto, só para vocês terem uma ideia, dentre outras coisas, você vai ler aqui nesse livro sobre perversões com um vernizinho de amor por cima. Vocês já estão assustados? Não fiquem, o livro é incrível. Mas então, vamos ao enredo. Esse aqui é um livro que começa com a morte de um fotógrafo. Este é um fotógrafo da cidade que chegou de uma forma muito estranha a essa cidadezinha, mas enfim, vocês vão ler aqui direitinho, a história dele é interessante pra caramba. Ele já é um idoso e ele tinha estipulado ali uma idade X, né, em que ele viveria numa boa. Chegando a essa idade, ele daria um jeito de morrer, e é isso que acontece. Este fotógrafo era muito amigo do médico da cidade, aquele médico que eu já havia mencionado para vocês anteriormente. Então, quando esse médico atende ao chamado e vai até lá para fazer ali o atestado de óbito do amigo, ele vai ter, na verdade, ali um momento de choque de realidade, eu diria. Então, a morte do amigo o faz pensar no fim de sua própria vida. Enquanto ele tá nisso, né, pensando ali na decrepitude da velhice, na finitude da vida, né, tá lá se preparando pro velório do amigo, o que que acontece? Ele também morre. Mas assim, é um acidente. Mas é aquele tipo de acidente, assim, que, cara, foi uma morte muito idiota. E não tem jeito, é engraçado. Então assim, quando a gente fala em Gabriel Garcia Marques, a gente tá falando de livros que vão fazer você rir inesperadamente. Eu não vou contar pra vocês como é que o doutor morre, mas, enfim, o negócio é impagável. Então tá, agora nós vamos ter 2 velórios na cidade. E quem vai preparar o velório do doutor é a sua própria esposa, né, Fermina Daza. Então, muito bem, Fermina Daza também já é uma senhorinha, tá ali, né, enfim, acabou de perder o marido, prepara o velório em casa, recebe as pessoas e tudo mais. No fim daquele dia, quando ela está ali se despedindo de todos e tudo mais, ela percebe que uma pessoa continua dentro de casa, mesmo porque os velórios naquela época eram feitos em casa, enfim. Quem tá lá é um senhorzinho chamado Florentino, que em sua juventude tinha sido um namorico da própria Fermina. E aí, quando ela o reconhece, né, ele vai dizer o seguinte para ela, na página 69, olha só: Fermina, esperei esta ocasião durante mais de meio século para lhe repetir uma vez mais o juramento de minha fidelidade eterna e meu amor para sempre. Olha essa situação, ela acabou de perder o marido, o que vocês acham que ela vai fazer? Ela vai despachar o Florentino dali, né, e vai se recolher, né, enfim, uma noite péssima, ainda ela tem que lembrar desse cara, e aí o narrador vai contar pra gente, então, a partir da página 71, o que foi que aconteceu entre Florentino e Fermina quando eles eram bem jovenzinhos. E a partir daí o leitor entra em contato com uma série de flashbacks que vão contar ali como os dois se conheceram. E aí você tem aquela coisa, né, dele já ser um rapaz um pouco mais velho, ele devia ter lá seus, sei lá, 19, 20 anos, a menina tinha seus 13, 14. Um belo dia ele a vê indo em direção à escola, ele até marca aquele horário porque todo santo dia ele vai ficar na pracinha de frente para aquela escola esperando a menina passar, né, enfim, estamos falando desse tipo de romance. Eles começam a trocar cartas e etc, mas assim, é um namorico impossível, porque veja bem, o pai da Fermina, apesar de já não andar lá muito bem das pernas, né, financeiramente falando, quer que ela faça um bom casamento. E aí ele tenta proibir esse namoro, só que o rapaz trabalha nos telégrafos, né? Então ele sempre dá um jeito de mandar umas mensagens pra ela, eles continuam mantendo contato. Chega um momento em que o pai faz uma viagem longa com ela para que ela se esqueça do rapaz, e ele continua dando um jeito dele lá de continuar mandando mensagens pra ela e tudo mais. Só que depois dessa longa viagem, quando ela volta, a questão é que no momento em que ela revê o Florentino, ela percebe que todo aquele furor romântico dela, na verdade, era só, sei lá, fantasia de adolescente ou algo assim. Na página 132, o narrador vai dizer o seguinte, olha só, quando ela o revê, né, assim que ela volta. Num instante, teve a revelação completa da magnitude do próprio engano.
e perguntou a si mesma, aterrada, como tinha podido incubar durante tanto tempo e com tanta ferocidade semelhante quimera no coração. Mal conseguia pensar, Deus meu, pobre homem. Então ela diz não pro rapaz e vai seguir a vida. E ele, coitado, vai passar o resto da vida, né, pensando nessa moça como o grande amor de sua vida. E aí, olha só, aqui a gente tem um detalhe interessante a respeito desse amor que o Florentino sente pela Fermina Daza, né? Que é o seguinte, ele adoece de amor, não só ao levar fora, né? Antes disso, né, quando ele a conheceu e achou que ele não teria chance nenhuma com a menina, depois quando ela viaja com o pai, né, demora pra caramba pra voltar e tudo mais, enfim, ele vai passando aí por alguns episódios de doença de amor. E o curioso é que aqui nesse livro, essa doença de amor que vai levá-lo a ter ali umas crises de dores físicas mesmo, é um negócio horroroso, vai ter ali, na verdade, alguns sintomas bastante semelhantes ao sintoma do cólera. E aí, depois que ele meio que se cura, né, mais ou menos, porque ele vai passar o resto da vida pensando nessa moça, tentando se aproximar dela em eventos públicos e tudo mais, enfim. Ele vai, na verdade, passar por uma série de aventuras e desventuras amorosas e nós vamos acompanhar tudo isso aqui com vários detalhes. Então é isso, Florentino Ariza teve ali uma bela de uma vida sexual agitada pra caramba, e você vai ler aqui tudinho. Inclusive nós temos um detalhe bastante preocupante aqui, né, dentre essas suas, né, aventuras sexuais, que é o seguinte, no momento em que ele recebe a notícia de que o marido, né, o médico da cidade, o marido da Fermina faleceu, ele estava em meio a um relacionamento com uma garota de 14 anos de idade, que era ali sua protegida, na verdade. Ela foi confiada aos cuidados do Florentino pela própria família, né? Então eles achavam que ela estava ali estudando, né? Até estava, né? Mas enfim. Então este relacionamento entre o Florentino, já depois dos seus 70, quase 80 anos de idade, com uma garota de 14, é uma coisa meio Lolita. Só que veja bem, tratado com muito mais naturalidade aqui neste livro do que lá no livro do Nabokov. Eu avisei a vocês que aqui o amor é simplesmente um vernizinho por cima aí de algumas perversões em alguns momentos. Tá aí um exemplo. Então ele tá lá, passou a vida inteira ali cheio de experiências malucas aqui que nós vamos ler tudo a respeito e tudo mais, enquanto a Fermina tá vivendo uma vidinha muito tranquila e pacata como a esposa do médico da cidade. Eles tiveram filhos e eles vão vivendo uma vidinha mais ou menos pacata realmente até o dia fatídico da morte do marido e do reaparecimento de Florentino. Acreditem, eu não contei praticamente nada desse livro pra vocês, gente. Esse livro tem cerca de, sei lá, 400 páginas, talvez um pouco mais. E acontece coisa pra caramba aqui na vida desses dois. Você vai lendo todos os detalhes, todos os entreveros. E depois desse reencontro, né, ao término do velório do doutor, você ainda tem aqui o desfecho da história desses dois, tá certo? Eu queria comentar aqui com vocês só alguns detalhes que eu achei bastante curiosos aqui nessa leitura. Então vamos lá, fiz até uma listinha aqui. Primeira coisa que eu anotei foi o sabonete. Gente, tem uma história maravilhosa aqui de uma briga entre ela e o marido, né, o doutor. Eu dei muita risada com essa história aqui, porque é muito verdade. Então muitas vezes você tá, sei lá, irritado pra caramba com alguma coisa externa, e aí qualquer coisinha dentro de casa é motivo pra você fazer um inferno. Então assim, aqui a gente teve esse problema com o sabonete. O que acontece? Ela precisava, né, ter trocado o sabonete do banheiro, né? Então acaba o sabonete, ela vai lá e bota uma barrinha nova. Aquela semana ela esqueceu de fazer isso. E aí o marido passou a semana inteira tomando banho sem sabonete. E assim, ele poderia muito bem ter pego ali a barrinha nova de sabonete colocada ali, mas não. Ele toma banho sem sabonete a semana inteira e ainda joga isso na cara dela num dado momento. E aí começa uma briga homérica por causa disso, porque ela vai dizer que ela tinha colocado sabonete. Ela sabe que ela não tinha colocado, mas ela vai dizer que tinha. Sério, essa história do sabonete se estende por meses, eles quase se divorciam por causa disso. É muito engraçado. Um outro detalhe que eu marquei aqui, que eu também achei engraçadão, assim, ela tem uma prima, né, a Fermina, que às vezes passa um tempo lá na casa dela e tudo mais, e aí um dia essa prima vê o Florentino. A Fermina já tinha contado as histórias pra ela, mostrado cartas, sei lá. E aí quando ela vê o Florentino, ela diz o seguinte, olha só, é feio e triste, mas é todo amor. Cara, é muito bom. Aí tem também, mais pro final, ali na página 362,
em que Florentino quer escrever uma carta para Fermina agora que ela está, então, viúva, né? Só que ele não quer escrever à mão, ele quer datilografar. E ele tem lá uma máquina de escrever que ele acha muito difícil de usar, né? E aí ele vai se lembrar de quando ele era muito jovem e aprendeu a tocar violino para fazer lá uma serenata para a menina e tudo mais. E ele vai dizer o seguinte, ó: se isto ocorrer aos seus 20 anos com algo tão difícil quanto o violino, não via por que não faria o mesmo aos 76 com um instrumento de um dedo só, como a máquina de escrever. Ele batia a máquina de escrever com um dedo só. Enfim, a gente chama isso por aqui de catar milho. Cara, é maravilhoso. Gabriel Garcia Marques coloca um monte dessas tiradinhas aqui ao longo do livro inteiro. Eu acho ele sensacional. Mas então, gente, esse aqui, como vocês puderam ver, é um livro que engana. Parece que é um livro sobre o cólera, mas não é. Parece que é um livro sobre o amor, mas não é. Pelo menos não sobre o amor romântico, bonitinho, né? Enfim. Esse aqui é um livro sobre amor inventado, idealizado, sobre o ciúme disfarçado de amor, sobre relações sociais disfarçadas de amor também, ambição disfarçada de amor, perversão e luxúria disfarçado de amor. E tem mais, você tem ali o costume, você tem lá a preguiça, a raiva, a cólera, também disfarçados de amor. E é isso. Ainda assim, este aqui é um livro maravilhoso que eu recomendo fortemente a todos vocês. Eu sei que teve aí uma adaptação para o cinema que eu não vi, inclusive com Javier Bardem, se eu não me engano. Depois vocês me digam aí nos comentários se o filme tem a ver aqui com essa história toda, né? Como eu disse pra vocês, está muito longe de ser uma história de amor convencional. O final desse livro é bastante preocupante, eu diria. Eu, inclusive, vou comentar agora com vocês o final do livro, então pra vocês aí que não querem nenhum tipo de spoiler, vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. E pra você que continuou, vamos conversar um pouquinho aqui. Senta aí, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre o final aqui deste livro. Então vamos lá, né? Você tem esses dois velhos, eles já passaram dos 70 anos. Na verdade, assim, ela está chegando aos 70 e ele já passou, né? O que você vai ter a partir daí são os filhos da Fermina, né? Bastante preocupados com ela. Primeiro porque eles não tinham ouvido falar sobre esse Florentino e depois quando vieram a saber dele, né? Tem diversos podres aí, histórias horrorosas desse cara rolando por aí, né? Aquela mocinha, né, de 14 anos que vivia como protegida dele, né? Com quem ele tinha relações sexuais, uma menina que chegou a se apaixonar por ele, um senhor de 76 anos de idade, enfim. Acaba se matando quando ela percebe que ele realmente pretende se casar. E não com ela, mas sim com uma outra senhorinha. Então veja bem, né, você tem ali toda a família dela muito preocupada com ela e com esse relacionamento com esse senhor, né, e aí ela vai dizer o seguinte, olha só: faz um século me cagaram a vida com esse pobre homem, porque éramos demasiado jovens, e agora querem repetir a dose porque somos demasiado velhos. Com essa frase, você tem ali uma Fermina determinada a fazer o que for possível para passar seus últimos anos com este homem. Tá certo, então eles resolvem fazer ali um passeio romântico a barco e tudo mais, né, enfim. E aí eles fazem esse passeio por uma região que foi absolutamente devastada pelo cólera, entre aspas. Aqui no livro inteirinho, você fica sabendo que as vítimas que surgiam, né, os corpos que eram desovados ali, que ficavam expostos e tudo mais, ninguém sabia se aquelas pessoas tinham sido vítimas do cólera ou das milhares de guerras civis que aconteciam ali, né, não davam descanso para aquela população. Então como é que você ia saber com certeza, tá certo? Mas enfim, eles passam por essa região absolutamente desolada e é ali que eles estão fazendo seu último passeio romântico, tá certo? Mas tudo bem, você tinha inclusive neste navio uma bandeira a ser hasteada para avisar as pessoas, né, que viam esse barco de fora e tudo mais, que aquele barco continha, né, está ali transportando pessoas vítimas do cólera. E é num barco desses, numa região dessas, em que você tem ali o encontro... Bom, enfim, vocês já entenderam. Tudo que você acha que você está lendo de romântico aqui neste livro, olhe de novo. Gabriel Garcia Marques te trola este livro inteirinho. E é isso, minha gente. Depois vocês me digam aí o que vocês acharam do final da história aqui da Fermina e do Florentino. E eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.